Pois é, vamos começar? Começa Vamos? logo com a canção, né? É. Ficou um coral lá no Felinto também para me ajudar. Ah, muito bem. Felinto acolhedor que nos ampara com amor. Não sofro teu penar, não chores a tua dor. Os passos de Jesus seguiremos sem temor. Vamos trabalhar para Jesus, o Salvador, que nos faz alegres, que nos faz irmãos. Somos companheiros do amor do nosso Deus, que nos faz alegres, que nos faz irmãos. Somos companheiros do amor. Felipe Martins sempre está conosco, sempre trabalhando, sempre auxiliando. A nossa caridade vem do coração, onde brota a fé, o amor e o perdão, que nos faz alegres, que nos faz irmãos. Somos companheiros do amor do nosso Deus, que nos faz alegres, que nos faz irmãos. Somos companheiros do amor. Felinto Martins sempre está conosco, sempre trabalhando, sempre auxiliando. A nossa caridade vem do coração, onde brota a fé, o amor e o perdão, que nos faz alegres, que nos faz irmãos. Somos companheiros do amor do nosso Deus, que nos faz alegres, que nos faz irmãos. Somos companheiros do amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em preces, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada, Zélia. Então, pronto, já vamos logo dirigir a nossa palestra, né? Vamos fazer a nossa prece, mas primeiramente vamos agradecer a presença da nossa irmã Aureni aqui na nossa casa, né? Graças a Deus que hoje nós temos esse meio, né, que é a internet, onde nós podemos estar próximos, estar juntos. E esse mês nós estamos comemorando o aniversário do nosso Centro Espírita, 25 anos de existência, e nós só temos a agradecer a Deus e a comemorar. Então, nesse clima de paz, de harmonia, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, irmão maior, companheiro de todas as horas, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecidos estamos por essa doutrina maravilhosa que nos eleva, que nos ilumina, que nos ajuda e que nos transforma. Pedimos pelos trabalhadores da Casa Felinto Martins, que juntos possamos levar essa doutrina,
essa palavra, esse conforto a cada irmão que ali chegar em busca de ajuda, de socorro e de auxílio. Pedimos que a noite de hoje seja uma noite banhada de muito amor, de muito carinho e de muitas bênçãos. Que a nossa querida amiga possa se sentir acolhida no meio de nós e ela possa nos passar na sua fala toda a alegria, toda a paz que Jesus transmite, que Jesus nos dá. Então, pedimos essa equipe que nos assiste, ao mentor espiritual desse trabalho, toda a equipe do bem, para darmos por iniciado as atividades da noite de hoje. E assim a nossa irmã vai falar de esperança, caridade, nossa salvação. Aureni, como nós tomamos um pouquinho o seu tempo, você tem 50 minutos, viu? Fique à vontade. Obrigada, mais uma vez, agradecer os meus amigos, estou muito satisfeita que todos vocês estão aqui. Para muitos nem conhecem o Espiritismo, outros nunca me ouviram falar sobre esse tema, que é algo que eu realmente gosto muito e procuro, né, estudar sempre. Então, assim, para mim, eu estou um pouco nervosa realmente, porque eu nunca tinha tido, né, pessoas da minha convivência nesse evangelho, né, nessa participação, mas é uma gratidão para mim saber que estão todos aqui para me assistir, para aqueles que não veem para me ouvir, sempre lembrando que os meus amigos cegos estão aqui, muitos deles, eu estou muito feliz mesmo, dizendo para eles que eu vou usar o Braille como meta de estudo, né, eu estou usando a linha Braille, para eles saberem, né, como é que eu estou trabalhando o Evangelho. E, gente, a Arlete, ela fez uma pegadinha comigo. Ela disse que era uma palestrazinha, assim, um tema simples. Só que ela colocou 3 em 1. Ela arrasou, né? Ela colocou esperança, caridade, a nossa salvação. E o que eu espero realmente é que vocês tenham caridade para comigo, para ver se vocês me salvam desse imbróglio que a Arlete me colocou, tá bom? Lembrando que eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, não precisam responder, é só uma questão para a gente refletir, e no final vocês vão perceber, né, como é que está os seus processos de caridade, de esperança, e de salvação, né? O que é realmente essa salvação? As perguntas seriam as seguintes. Você é caridoso? Se sente caridoso? Ajuda as pessoas? Ajuda o próximo? Ajuda a si mesmo? Você tem esperança? Esperança em quê? E o que é realmente para você esperança? É esperar? É aguardar? É esperar que algo venha e você não fazer nada por isso? Então, assim, são perguntas, né? E o que é salvação? Você se sente salvo de quê? Por quê? Certo? Então, assim, são reflexões que a gente começa a pensar para que no final dessa explanação a gente tenha uma pequena resposta sobre o assunto. Lembrando que nada que eu falar aqui é coisa da minha cabeça. São estudos de acordo com o Livro dos Espíritos, né, de Kardec, e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não estou inventando nada, tá? É tudo baseado nas obras e nos meus conhecimentos adquiridos ao longo de alguns anos. E também eu procuro autores de livros para me basear, autores de renome, né, para poder a gente se embasar no conhecimento deles e na vivência de cada um. Então, assim, o interessante a gente pensar é que tudo na nossa vida, tudo começa com a presença de Deus em nossas vidas. E logo no livro dos Espíritos, na pergunta número 1, não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. Aí já
bateu, né? Então, se Deus é tudo isso, a inteligência suprema e é a causa primeira de todas as coisas, então nós precisamos estar conectados com Deus em todos os nossos momentos. Aí eu pergunto, esperança. Esperança é um substantivo? É um adjetivo? Esperança é o quê? Mas de acordo com o dicionário, a verdade é que esperança não é um adjetivo, não é um substantivo, é um verbo, esperançar. E o que é esse verbo esperançar? É ocasionar ou possuir esperança, animar ou animar-se, dar esperanças a. Uau, dar esperanças a. Aqui eu entendo que temos uma responsabilidade, dar esperanças a. Eu preciso dar esperanças a alguém, assim como eu preciso animar-me, né? Produzir em mim um processo, né, de esperança. Mas no Espiritismo, a gente tem uns preceitos ou uns apostolados, né, que por exemplo, a reencarnação, o progresso, certo? São alguns dos postulares, das bases, né, do Espiritismo. Porque a gente entende, nós espíritas entendemos que nós não somos corpo, nós somos espírito. E a cada tempo que nós reencarnamos, ou seja, voltamos à carne, nós adquirimos outro corpo, mas o espírito permanece o mesmo. E a cada reencarnação que temos, nós buscamos o progresso. O que é esse progresso? Esse progresso é o progresso moral e o progresso espiritual. Assim, nós chegamos mais perto do Pai Maior, que é quem? A inteligência suprema. E, com isso, sabemos que somos reencarnacionistas e que nós precisamos progredir. Quando sabemos que somos reencarnacionistas, nós nos ligamos, mas não mais à matéria. E, então, a gente procura ter esperança, porque a partir do momento que eu sei que eu vou voltar, eu não me afeto profundamente com essa questão de desencarnar. E aí eu tenho esperanças do futuro, esperança na vida futura. Não como esperar, como o esperar à toa, mas como esperançar, ter a certeza de que eu vou voltar. Mas o Livro dos Espíritos, na questão 799, ele pergunta assim: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Ora, eu acabei de dizer que nós temos esperança de progredir. E aí a pergunta diz exatamente isso. De que maneira que a gente vai progredir? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses, como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Uau, pronto. Aqui já fechou, né? A gente não precisa ter preconceito com raça, com cor, com nada que nos faça impedir o nosso progresso, né? Mas quando a gente não tem esperança, a gente traz na alma alguns males. Quais são eles que a gente costuma perceber? Depressão,
às vezes, suicídio, né, por conta da depressão e de não entender que o corpo não é tão importante, que a vida a vida espiritual é que é importante. Aí a gente, às vezes, se limita, né, a achar que porque não tem dinheiro, por isso, por aquilo, comete, né, o suicídio. E também a gente tem medo do futuro. Nós temos muito medo do futuro. Por quê? Porque a gente não sabe, muitos de nós não sabemos, que a vida é eterna, que o espírito é eterno. Aí, com esse medo do futuro, a gente torna-se, aspas, depressivo, porque a gente não tem a certeza, né? Muitos de nós não têm a certeza desse futuro. Mas no livro dos Espíritos, no livro de Jacó Mello, quem foi Jacó Mello? Jacó Mello, para quem conhece, é um dos grandes magnetizadores daqui, né, de Natal, de Parnamirim. E lá onde Sebastião mora, né? Então, o Sebastião, meu amigo, o Jacó Mello, ele teve um processo de depressão quando, em 2013, mais ou menos, ele teve um grande processo de depressão. E ele percebeu que, quando ele voltou, né, a vida, aspas, né, quando ele conseguiu voltar, sair desse quadro nebuloso, ele percebeu que uma das coisas que mais afetou foi a falta de esperança. Embora ele tivesse Deus no coração, sempre foi espírita, mãe espírita, tem um lar espírita em Parnamirim, ele é um grande magnetizador, mas ele percebeu que a falta de esperança de algum momento entrou na vida dele e ele ficou depressivo. Mas ele, graças a Deus, ele conseguiu sair. E num livro que ele escreveu, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, né, na página 219, na 7ª edição, ele escreveu o seguinte: a esperança, pois, diferente do verbo esperar, ela pede ação objetiva e, por vezes, continuada. Portanto, é dever de todo ser humano desenvolver, ou pelo menos tentar, dispositivos psíquicos para tempos menos felizes, tal como alguém que reside num país muito frio deve adquirir vestimentas apropriadas para suportar os tempos mais gélidos. A ação que constrói a esperança pede otimismo interior e a prática de ver lados positivos e intuitivos nas coisas e pessoas que nos cercam, ainda que não nos segue para as atitudes negativas que enxameiam ao derredor. Assim, com o tempo, vamos criando as couraças que nos fortalecem para as grandes batalhas, sempre surgindo nos instantes mais cruéis da vida. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Nesse período de Covid, isso aqui não está no livro dos Espíritos, tá? Nem no Evangelho. Sou eu que estou dizendo, que eu disse que era tudo baseado, né? Nesse período de Covid, a gente percebeu que muitas pessoas perderam a esperança. Por quê? Porque ficaram limitados, né, a não poder sair de casa, a não poder isso, a não poder aquilo. E muita gente, na pandemia, teve problemas com depressão, né, com falta de otimismo, de ânimo. E então, eu disse ali que esperançar como é? Animação, né? A gente tem que estar animado para poder seguir. Bem, aí assim, quando nós temos estas certezas, né? Quais certezas que eu já falei, né? Que a gente precisa ter fé, precisa ter conhecimento do futuro e tal, a gente também precisa
a gente entende que somos, se não temos preconceitos, não temos preconceitos com religiões, com castas, com seitas, a gente viu ali nas questões do Livro dos Espíritos, a gente entende que a gente precisa o quê? Ajudar aos outros. Aí entra quem? A caridade. E aí que a Arlete me ferrou, né? Porque ela queria esperança e caridade. Eu tinha que fazer esse link de qualquer maneira. Mas eu não fiz. Mas o Livro dos Espíritos fizeram isso aqui para mim. Na questão 643, a pergunta diz, ó, haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Uau! Então, será? Aí vai aquela pergunta, você é caridoso? Né, que eu fiz no início. E o que o Livro dos Espíritos diz? Olha que lindo. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem, e cada dia da existência oferece esta possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Aqui, para mim, é um boom na minha vida. Por quê? Não basta só fazer o bem. A gente pode ser útil em muitas maneiras, muitas mesmo, né? Então, assim, mais na frente a gente vai ver como é que a gente pode ajudar, ou como é que a gente ajuda já. Porque na pergunta 886, também do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, veja só, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Olha bem, quem explicou que era caridade foi nada mais, nada menos que Jesus, o maior espírito que passou aqui pela Terra, para tentar trazer para nós o conhecimento. E o que é caridade, de acordo com o que Jesus explicou? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Pouca coisa, né? Mas é muito fácil, todo dia a gente faz isso, né? É caridoso, todo dia a gente perdoa, só que não, né? Mas, nós que estudamos o Espiritismo, nós também estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais interessante é que quando a gente foi estudar, eu percebi que eu estudava o Evangelho e nunca tinha percebido essas pequenas frases que movem, né, o nosso mundo de conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, diz o seguinte, é só umas frasezinhas, mas que leva cada um de nós a refletir profundamente. Diz o seguinte, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Aí fechou essa. Agora tem outra, no item 12. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora, vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles
mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Uau! Aqui a gente já viu que lá no Livro dos Espíritos, o progresso ele se dá, né, quando a gente deixa de ficar preocupado com conceitos, com cores, né, enfim, com todas essas coisas que nos impede, nos evita que nós progridamos. Mas ainda tem mais, pouquinho isso, né? Vocês estão parando para ver como a caridade é importante no nosso mundo, para o nosso progresso, que nos traz esperança? Porque no capítulo 13 do Evangelho também, no item 6, ele diz assim: ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorizar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Uau! E aí eu abro aqui um outro parêntese, para quem, nós que somos espíritas, né, nós temos muitas maneiras de ajudar, de ser caridoso. Por exemplo, também um dos postulados do Espiritismo é a comunicabilidade com os espíritos. Para aqueles que já conhecem, sabem que existem a mediunidade, que existem os médios e que existe a mediunidade, e que nós podemos receber, né, espíritos ainda impactados pela morte do corpo. Então, sendo médium, também é uma maneira de fazer caridade, auxiliando aos espíritos. Sendo encarnado, estando encarnado, nós também podemos fazer uma caridade através do magnetismo. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o que é o magnetismo, né? Mas uma espécie de tratamento físico que se faz. Mas nós também, no Evangelho, podemos fazer uma caridade, né? Como? Tentando explanar, tentando fazer algo que abra um pouco dos conhecimentos que ainda estão perdidos no espírito de cada um. E podemos também, uma coisa que o Espiritismo faz muito, é a questão da caridade material, que é doando cestas básicas, auxiliando, como diz aqui no Evangelho, a qualquer pessoa que necessita de ajuda. Então, a gente vê aqui que nós temos milhões de maneiras de fazer a caridade, né? Aí, ele continua. Aí está a dádiva do pobre, que a gente também estuda no Evangelho, o óbolo da viúva, que não precisa você ter muito para doar. Tudo que você pode doar, que pode ajudar o próximo, não vai te fazer nenhuma falta. Porque, às vezes, a gente tem só uma moeda, como tem no Evangelho, e aquela viúva dá, né, dá o óbolo, que é exatamente o pouco que ela tinha. Então, a gente tem mil maneiras de auxiliar, não exatamente com dinheiro, mas está dizendo aqui, com o nosso tempo, com o nosso magnetismo, com a nossa voz e com a nossa transmissão de pensamentos através de preces, fazendo sempre com que a gente possa dar o melhor de nós. No item 9, ainda, do Evangelho, ele diz assim: a caridade material e a caridade moral, né? É o item, ele diz assim: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Uau, nós estamos no mundo inferior, gente. Nós não estamos naquela coisa no céu, não, viu? Então, o Espírito diz aqui
que o que a gente menos faz é a caridade moral, e por conta que a gente não respeita o próximo. E caridade e respeito é uma maneira de ser caridoso. De novo, a gente volta para aquele item, onde ele diz que nós não precisamos ficar, né, mergulhados, porque é branco, porque é preto, porque é isso, porque é aquilo. Não, a gente tem que respeitar o próximo. E ele continua: onde vos achais por agora encarnados? Ou seja, nós estamos encarnados e nós precisamos respeitar, né, a todos. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade. Isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Uau! Então, também é caridade a gente não revidar com más palavras, ficar surdo diante de ofensas. É difícil? É lógico que é difícil. Nós ainda estamos buscando o nosso progresso, mas a gente tem a consciência de que isso é necessário para o nosso progresso. E continua. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro, muito abaixo, constitui merecimento. Não do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Eu vou parar aqui porque meu chefe já falou assim, 20 minutos. Eu já fiquei nervosa. Mas eu vou só parar esse item aqui. Então, tem um microfone ligado, falando aqui perto de mim. Então, assim, a gente está vendo aqui, né, que quando a gente tem essa consciência do espiritismo e dessas consequências morais que a gente vai ter que chegar no progresso, né, a gente percebe, então, que é necessário que a gente faça, que a gente pratique a caridade. Bem, mas ainda teriam muitos outros itens a respeito do Evangelho, mas eu vou avançar aqui para a gente dar todo o processo. Lembrando que uma das coisas, como a gente viu, né, é que a reencarnação, ela é para todos. Então, assim, nós precisamos entender que eu preciso ser caridoso também, porque hoje eu posso estar numa posição maravilhosamente boa, mas no futuro, ou antes da minha outra encarnação, eu não tinha nada. E mais ainda, hoje eu tenho um parente próximo que está passando fome ou qualquer outra necessidade, mas esse parente, ele pode vir depois, numa outra encarnação, e a gente se encontrar de novo, e ele que tenha, né, nessa outra encarnação, o poder, e não eu. Então, assim, é importante que a gente tenha consciência disso. Mas aqui ainda no Evangelho, a gente tem muitas coisas, né, que eu deixaria para falar, porque é muito, né, como eu disse, o Evangelho é imenso. Mas no item 10 tem uma parte que diz assim: há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Aí tem a resposta: amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Uau, o que eu falei. Nós espíritas temos a consciência
de que somos reencarnacionistas, temos a consciência de que existe a mediunidade, que a gente pode se comunicar com os espíritos, e a gente também tem a consciência do magnetismo, que é uma maneira de caridade, e pede ação energética. No item 14, diz assim: pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Aí tem um aqui que bate pra gente, que nós que somos espíritas. Tem uma pancadinha bem legal. Diz assim, ó: vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Uau! Então, mais uma vez, aqui nós também levamos um choquezinho, né? Por quê? Porque também é caridoso, é caridade, nós não ficarmos criticando quem é de A, B ou C de religiões, porque cada um escolhe o que quer seguir. E a nossa função como espírita e como espírito é aceitar a pessoa como ela é. Mas nós podemos, sim, convidar para uma reunião, para um evangelho, para o que quer que a gente ache que vai ser benefício para eles. Eles não têm obrigação de fazer o que a gente quer ou de aceitar o que a gente prega. Mas nós, sim, temos a obrigação de convidar, porque só vai saber como é o espiritismo se forem convidados e se sentirem à vontade para isso. No item 15, o item 3, é só uma frasezinha que diz assim: toda a moral de Jesus se reúne na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas já falou aqui em egoísmo muitas vezes. Por quê? Porque quando nós somos egoístas, nós não queremos doar nada. Nós ficamos limitados ao nós, é nosso, é meu. Nada de doar para ninguém. Então, o egoísmo é um problema, né, na vida, na nossa vida, né? Tanto na presente, porque a gente fica neurótico, aspas, né? Com aquela coisa que a gente tem, com aquele material que a gente tem, que não quer doar para ninguém, como na vida espiritual. Porque se nós sabemos que quando nós desencarnarmos, nós não mudamos rápido, ainda ficamos ligados à matéria, então isso também prejudica a matéria, ao espírito. Quando a gente está lá, fica, né, vendo o que está acontecendo, gente pegando nas nossas coisas e a gente, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com o egoísmo, com essa chaga da humanidade, né? Para que a gente possa seguir melhor o nosso progresso. E aqui, deixa eu ver que ainda tem um montão aqui no Evangelho, mas eu estou passando. Esses barulhinhos que vocês ouvem é a minha linha Braille, que eu tenho que ler em Braille, né? Mas ainda tem, assim, muitas coisas do Evangelho, mas eu vou pular uma partezinha e vamos para... Vamos ver aqui, gente, é muita coisa. Muito Evangelho para a gente estudar. Mas o importante, assim, nesse quesito, é justamente esses conselhos, né, que a gente tem. Aí tem um item aqui que eu gosto muito, uma frasezinha que diz assim, ó:
esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Uau! Pronto. Essa aqui, acho que fechando assim, né, o evangelho já fica completo. Volta para os conceitos e preconceitos. Não temos que ter preconceitos por nada, porque quando a gente segue o Cristo, quando a gente está imbuído do nosso bom sentimento, a gente está unidos na mesma vontade de ser melhor. E o Livro dos Espíritos, na questão 913, pergunta assim, olha que lindo essa questão. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Gente do céu, olha a pergunta. Qual é realmente o vício que é considerado radical? A resposta? Já o dissemos inúmeras vezes. Não foi só uma, não. Olha aí. Inúmeras vezes. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Uau! Então, para a gente progredir, para a gente ser melhor, para a gente fazer a caridade, a gente tem que começar a deixar de ser tão egoísta, né? A gente é tão egoísta. Mas vamos lá. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ai, chega a dar uma dor no coração, né? Porque a gente vê aqui o que impede nosso progresso, o que impede a vontade de ser melhor, de ser caridoso, é o tal egoísmo. E ele diz aqui, vamos extirpar logo nessa vida. Aí vem aquela brincadeirinha, não deixe para depois tudo que você pode fazer antes. Então, seja melhor hoje. Não, seja melhor ontem, né? Para a gente poder progredir e chegar mais perto de Deus, que é esse o nosso objetivo. E aí aqui a gente já viu, né, as maneiras de fazer a caridade, né, que é, ela, além dela ser feita das maneiras que o Evangelho explicou, né, nós também podemos fazer o quê? Auxiliando os espíritos, como eu já comentei, os espíritos sofredores, tanto encarnados como desencarnados. Por quê? Porque nós somos espíritos. Quando estamos aqui na Terra, somos espíritos encarnados, porque temos um corpo. Mas quando estamos no mundo espiritual, nós somos espíritos desencarnados. E com os encarnados, nós podemos ajudar com o magnetismo, com um monte de outras coisas, e com os desencarnados também podemos, através de preces, tanto para encarnados quanto para os desencarnados. E também, claro, voltando para a esperança, né? A gente precisa também dar força moral aos encarnados para que eles possam ter esperança. Bom, de tudo isso que a gente falou, né? Nós percebemos, assim, que
Sendo os filhos de Deus, né, nós temos certeza de tudo isso, de que somos espíritos, de que aí quando a gente sabe disso, a gente precisa seguir os ensinamentos trazidos por Jesus. Aí, eu estou ouvindo alguma coisa, mas não sei o que é. Aureni? Oi, amor. Só tem mais só 2 minutinhos. Vou terminar. Calma aí, gente, só um minuto. Buscando estar ao lado de espíritos superiores, é muito importante que a gente esteja perto de pessoas melhores para que a gente possa, né, segui-las, e buscando o nosso progresso moral e intelectual também, através de quê? Do conhecimento e ajudando ao próximo. Gente, eu vou correr, mas assim, eu perguntei o que seria ser salvo, né? O que seria a salvação. E aí eu percebo que a salvação é justamente isso. É a gente estar melhor, a gente ser melhor. A gente se salva não quando alguém nos puxa, mas quando nós mesmos nos puxamos a ser melhor, a praticar a caridade, a ser indulgente. O que é ser indulgente, né? É saber que um é diferente e eu sou diferente, mas eu tenho também sentimentos, eu tenho também muita coisa para oferecer, mesmo que eu seja diferente. E aí, gente, uma coisa interessante é que tudo isso a gente vê que quando a gente é assim, a gente está em paz, né? Será que a gente está em paz sempre? Porque estar em paz, gente, é justamente isso, é saber dessas coisas e praticar o bem. E eu descobri no livro do Clóvis Nunes, que o nome do livro é Educação para a Paz, de que a paz não é um substantivo, também não é um adjetivo, é um verbo, pasear. Está no dicionário, não é brincadeira, é o verbo pasear. Pasear é um verbo e exige uma ação. Qual ação? A caridade, o progresso, a busca pelo melhor. E aí, o que a gente tem visto? Só culturas de violência, coisas que não nos levam a nada, né? Mas é através da paz que a gente está salvo. Porque quando eu estou com paz interior, eu estou feliz, eu tô ajudando o próximo, eu estou fazendo milhões de coisas que auxiliam no meu progresso. E eu termino a minha fala dizendo que a paz do mundo começa em mim. Então, busquemos nós essa paz maravilhosa que a gente está pronto para fazer, né? Porque pasear é ação, é verbo. Vamos, então, pasear, tá bom? Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa. Espero que eu tenha passado de melhor forma possível para todos vocês. E é isso. Valeu, Arlete, pelo convite. Obrigadão. Minha querida, nós que agradecemos pela sua fala. O Felinto Martins está todo em peso agradecido pela sua presença, né? E você foi, assim, toda a palestra foi muito esclarecedora. Você colocou muito bem tanto a esperança quanto a caridade, né? Que é a nossa salvação. Enfim, a gente só tem a agradecer. Infelizmente, nós temos a questão do tempo, né? Que corre contra nós. Mas, como eu já disse, nós já falamos antes, né, você agora é cadeira cativa, né? Próximo, vamos colocar mais um temazinho assim espinhoso para você, né, desenvolver, porque você desenvolve muito bem. Bem, aqui nós vamos encerrar, porque nós só temos 6 minutos, né? Já estamos bem avançado o tempo. No próximo dia 26, nós vamos ter a nossa irmã Adriana, né, que vai falar da paz no mundo, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige. E eu fico agradecido pela presença de todos aqui, principalmente seus amigos que vieram de fora, né, e vieram prestigiar o nosso trabalho, né, e a sua fala. Muito agradecido nós estamos, e também os nossos companheiros lá da Casa Felinto Martins. Alguém gostaria de falar, fazer alguma colocação, ou fazer alguma pergunta para a Aureni, que ela disse que veio preparada para responder qualquer coisa, qualquer pergunta. Oi, Aureni. Com as palavras da Arlete, só vou reforçar. A nossa casa se sente honrada em ter você conosco.
tá? E como a gente só tem aniversário de ano em ano, a gente vai fazer umas prévias aí de mês em mês para convidar você, viu? Eu não sei se você aceita, mas está convidada, tá? Agora, para ilustrar esse trabalho tão bonito, né? A nossa irmã Zélia tem mais uma música do Felinto aí para cantar para a gente. A palavra está com você, Arlete. Olha, nós vamos encerrar, nós não vamos fazer a prece, nós vamos encerrar com a canção que a Zélia vai cantar, porque nós só temos 5 minutos, eu acredito que nem vai dar tempo de fazer a prece, mas a canção já vai ser uma prece. A palavra é sua, Zélia. Obrigada. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, Meu bom companheiro, que muito me ajudou. Me ensina a ser carinho, a ser orgulhoso e a orar a Deus. E quando eu tenho dilema, Desliga o microfone de vocês. e quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho perdão, evangelho Jesus, evangelho, eis a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, eis a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, meu amigo adorado, que está sempre ao meu lado, que me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro, e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, essa minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, eis a minha salvação. Muito obrigada, foi lindo e a gente está muito feliz por esse momento, né, de alegria. Obrigada, Aureni, aos seus amigos, obrigada às meninas, não pude estar aí, mas com certeza estamos aqui nos sentindo abraçados. Temos só 1 minuto. Alguém gostaria de falar? Ainda tem 1 minuto. Vai cair, mas ainda pode falar. Paulo de Maceió. Eu quero agradecer a Aureni pelo convite e foi muito boa a palestra. Parabéns. Eu quero agradecer a Aureni, que a fala dela foi muito esclarecedora. Parabéns, Aureni. Seja bem-vinda. Quero parabenizar a Aureni pela palestra dela. Viu, Aureni? Obrigada. Um abração.